Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou comentar com vocês sobre o empate 1-1 entre Guaratinguetá e Grêmio, último jogo dessa fase inicial da Copa São Paulo. O Grêmio já foi com um time misto, poupando vários jogadores, já estava classificado por ter vencido os dois primeiros jogos e termina com esse empate nessa fase final de primeira fase da Copinha, né? Então vou comentar aqui com vocês, só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram os gols da partida. Primeiro gol do jogo foi marcado pelo Guaratinguetá no primeiro tempo. Gol marcado pelo Cauã. Em um primeiro tempo que o Guaratinguetá foi superior ao Grêmio. Em determinado momento o jogo estava bem equilibrado, mas com o passar do tempo, até pela motivação a mais do Guaratinguetá, né? O Grêmio com a derrota estava classificado, com o empate mais ainda, com a vitória mais ainda. Já entrou classificado. Já o Guaratinguetá precisava vencer para passar de fase. Então esse empate eliminou o Guaratinguetá, né? O Grêmio foi fazer esse jogo só para atrapalhar a vida dos caras, mas lógico, cada joguinho assim é importante para mostrar o serviço dos jogadores para ter uma oportunidade no time principal, né? E o Guaratinguetá foi se impondo cada vez mais no primeiro tempo pela necessidade da vitória, até que encontra um espaço pela direita, vem um cruzamento para trás e o Cauã chega finalizando. Eu vou aprofundar na análise dos jogadores do Grêmio daqui a pouco. A gente detalha onde que teve os erros, quem talvez que falhou nos gols, no gol, aliás, do Guaratinguetá, né? E, enfim, mas foi assim o gol do Cauã. O gol de empate sai com Gabriel Passos logo no início do segundo tempo, dois tempos muito distintos, né? Um primeiro tempo que começa equilibrado, mas que o Guaratinguetá, pela necessidade da vitória, vai se impondo, e um segundo tempo que depois do Grêmio fazer uma primeira etapa ruim, volta mais ligado para o segundo tempo, teve várias mudanças, foi tirando, trocou os dois laterais, né? Daqui a pouco eu vou detalhar isso, e ainda tirou o Gabriel Mack, não precisava desgastar ele, né? O Grêmio já classificado, risco de lesão, não valia a pena deixar muito tempo mesmo. Entre o Gabriel Passos e logo no início do segundo tempo tem uma arrancada. Se eu não me engano foi do Jefferson. Na hora eu tava em dúvida entre o Jefferson e o Riquelme, mas eu acho que foi o Jefferson, tá bom? E, inclusive, o, é, o motivo do cartão amarelo, tanto do Riquelme, tanto do Jefferson, foi o mesmo. Que depois que o jogo estava parado, os dois deram um chapéu no adversário, um espaço-tempo de 10 minutos mais ou menos. Os dois tomaram um cartão igual. Loucura. Mas enfim, né, depois do cruzamento do Jefferson, o Gabriel Passos chega completando e faz o gol de empate. Tá bom? Então vamos aqui para o desempenho individual dos jogadores. Começando pelo gol João Vitor, o goleiro do Grêmio na copinha vencendo o Igor, né? Que ficou no banco, logicamente. Que inclusive na vitória por 4-0 contra o Vitória da Conquista, que tem análise no canal para quem quiser. Ele participou de um dos gols, né? Sim, o goleiro do Grêmio deu um lançamento longo, acho que foi pro Riquelme. Ele toca para trás, o Igor chega cruzando e o Jardiel faz o gol. O gol que fechou o placar contra o Vitória da Conquista, né? Dessa vez foi o João Vitor. O João Vitor sofreu bastante, principalmente com a qualidade do gramado, que realmente era ruim, tá bom? Então, momentos de sair jogando, momentos de dar chutão, sempre muito ruim tecnicamente nesse sentido, mas é difícil de avaliar para a gente conseguir chegar a uma conclusão final de o João Vitor é ruim tecnicamente ou o gramado que realmente é muito ruim, porque tem esses dois fatores. Teve um recuo, acho que foi do Natan, se eu não me engano, ainda no primeiro tempo que é um recuo pro João Vitor. Na hora que ele vai finalizar, a bola dá um pinguinho, ele dá um chutão, sai pra lateral. Então, assim, é difícil da gente avaliar só o quesito futebolístico quando o nível do gramado é horrível. E o Grêmio principal, inclusive, vai sofrer com isso no gauchão, né? Porque sempre em equipes com menor investimento é natural. Não deveria ser, né? Mas é natural a gente ver gramados ruins, tá bom? Então, enfim, não sei até que ponto ele não é bom tecnicamente ou até que ponto o gramado que era é muito ruim. O fato é, tecnicamente não fez um bom jogo. No gol do do Guaratinguetá ele não teve culpa, porra, era indefensável, é um cruzamento pra trás, o cara finaliza, ela ainda vai no trinco. Porra, no gol do Guaratinguetá o João Vitor não teve a mínima culpa. Então ele não é responsável direto pelo gol tomado do Grêmio. Defesas difíceis também não fez nenhuma. Teve um gol que o Grêmio ia tomar se não fosse o Cristiano. Quando eu chegar no Cristiano, o detalhe melhor. Mas enfim, o João Vitor discreto, única ressalva positiva não teve muita coisa porque ele não fez grandes defesas.
Mas a ressalva negativa é a parte técnica, que nem eu falei, muito por conta do gramado também. O zagueiro pela direita, que jogou os 3 jogos, o Natan, eu venho gostando da copinha dele. Ele fez gol na primeira rodada também contra o Vitória da Conquista. Quem não fez também, né? O Grêmio venceu de 4-0. E o Natan, eu tô gostando dos jogos dele. É um zagueiro que nessa saída de jogo parece ser bom, consegue demonstrar tranquilidade, tem uma boa saída de jogo e tem uma boa bola aérea. Tá bom? Tô gostando da copinha dele. Dessa vez foi utilizado o Luiz Eduardo como esse zagueiro central e o Von Lima como esse zagueiro pela esquerda. A zaga titular do Grêmio, e que foi apresentada nos outros jogos, é Natan, Von Lima e Vieri. Eu vi uma notícia que parece que o Vieri pode subir para o profissional. Não sei antes, já agora, né? Como aconteceu com o Pedro Gabriel também, que subiu e não à toa o Wesley foi titular de novo, né? Ele já tinha sido na última rodada e aqui de novo. Não sei se do Vieri é verdade, do Pedro Gabriel eu sei que é, tá bom? Mas estavam falando alguma coisa a respeito do tipo, eu não sei. Se subir o Vieri, eu acho um acerto, porque o Vieri é um zagueiro canhoto e muito bom tecnicamente. Que nem eu tava falando, o João Lima, que era esse zagueiro da sobra, o central do meio, fez esse zagueiro pela esquerda e o Luiz Eduardo entrou pelo meio. E agora, desde o momento do gol, eu tava tentando entender quem é que tinha. Porque, ó, quem quiser, depois olha de novo o gol do Guaratinguetá. É uma jogada pela direita que tem um zagueiro que tava marcando o Cauã, que faz o gol do Guaratinguetá, que ele larga a marcação do Cauã e tenta fechar um cruzamento sem ter a noção de onde é que tava o jogador do Guaratinguetá. O erro do zagueiro ali foi perder a noção de onde é que estava o atacante. Então ele fica parado esperando um cruzamento, imaginando que o Cauã vai ficar parado. O Cauã só dá um passinho para frente e ele fica livre debaixo do gol. Eu acho que foi o Luiz Eduardo, tá bom? Mas ali ele falhou. Se for o João Lima, a crítica vai para ele. Mas eu acho que era o Luiz Eduardo, ainda mais porque era o zagueiro central ali no momento, tá bom? Que ele acaba tentando fechar um cruzamento pra ninguém, né? Porque o espaço que ele tava fechando era onde é que o jogador saiu de lá e se deslocou pra frente pra ficar sozinho. E ali foi uma falha de noção de posicionamento, né? Enfim. Mas tecnicamente, quando o Grêmio colocou a bola no chão no segundo tempo, o Luiz Eduardo foi bem. O João Lima pela esquerda foi o capitão do time. No primeiro tempo eu não lembro, mas no segundo eu vi ele com a faixa de capitão, então dá pra ver a liderança dele pro time. Acaba que no segundo tempo, com a entrada do Gabriel Passos, o Gabriel Passos virou quase que um ponta pela esquerda, né? E o João Lima virou quase que um lateral esquerdo. Então o Grêmio tava com 3 zagueiros ainda, mas um desses zagueiros virou quase um lateral esquerdo, que era o João Lima, né? E no outro lado o Smiley, que daqui a pouco eu vou chegar. Mas enfim, deu para fazer essas modificações. No primeiro tempo, bem fixo nos 3 zagueiros. Ao longo do segundo tempo, o terceiro zagueiro virou um lateral e o cara que entrou na lateral virou um ponta. Né? Dá para fazer essas mudanças ao longo do jogo. É interessante não só para base, mas para profissional também, é lógico. Na direita, o Cristiano, que está suprindo a saída do Igor para a seleção brasileira sub-20. E o Cristiano fez um excelente primeiro tempo. Eu queria destacar principalmente a parte defensiva dele. Teve um lançamento que o cara do Guaratinguetá ficou no mano a mano com ele conseguiu roubar a bola, sair jogando. Teve outra chance que o Guaratinguetá finaliza e ele tira literalmente a bola de dentro do gol. Então, se não fosse o Cristiano, com certeza eu estaria falando de um gol, que foi aquele que tirou em cima da linha. E ainda teve o X1 que ele desarmou o cara, que era literalmente mano a mano e ele conseguiu desarmar o cara na bola. Então, 2 lances cruciais do Cristiano que evitaram o pior no primeiro tempo, principalmente essa salvada em cima da linha. Então, é um cara que dá pra ver que tem muita noção de posicionamento defensivo. Do meio pra frente, ele não mostrou muita coisa, porque ele não subiu tanto, mesmo tendo os 3 zagueiros. Justamente pela empolgação do Guaratinguetá, foi quem mais se impôs no primeiro tempo. Mas quando ele subiu, ele deu um cruzamento também espetacular, que eu acho que passou reto pelo Jefferson. Foi o Jefferson ou o Riquelme, que foi um cruzamento perfeito também no ponto futuro que por pouco não alcançou. Então o Cristiano jogou só o primeiro tempo, mas ao mesmo tempo foi um único tempo que ele jogou. Caraca, eu falei a palavra tempo em 3 vezes em menos de 5 segundos. Enfim, mas ele jogou pouco tempo, sendo só o primeiro tempo, fazendo um primeiro tempo brilhante. Tá bom? O Cristiano jogou demais, mesmo tendo jogado só a primeira etapa. Entrou o Smiley, deu para perceber que ele tem muita força física arrancada, mas às vezes umas tomadas de decisões ruins, tentava forçar jogadas que literalmente não tinha como passar e ele forçava e errava. Então assim, força física e parte defensiva ele foi até que bem, mas ações com bola eu achei que ele forçou alguns lances desnecessários. Depois o Zort, eu não sei,
Nas cobranças de escanteio que ele cobrou, eu gostei, deu pra ver que ele pega bem na bola e tal, mas achei meio discreto, participou muito pouco. Entrou o Kaique tecnicamente, por já ter entrado na reta final do jogo, ele entrou meio frio, tecnicamente errou algumas coisinhas, mas dá pra ver que o Kaique tem um poder de marcação muito interessante, cara, tá? Ele entrou e deu uma vitalidade muito grande nesse poder de marcação no meio de campo, o time melhorou nesse quesito, não à toa roubou muitas bolas, gerou muitos contra-ataques na reta final do jogo. Então o Kaique, nessa parte de roubadas de bola, é muito bom. Com a bola no pé, ele entrou meio frio e por isso não conseguiu fazer uma parte técnica tão boa desde que entrou. O Thiago, cara, eu achei que o Thiago dessa vez foi discreto. Eu gostei do jogo dele contra o Vitória da Conquista, que ele finaliza na trave, um chute de biquinho, né? Mas nesse jogo eu achei ele discreto. Dá pra ver que ele tem qualidade técnica, mas acabou não participando tanto do jogo. Não fez uma boa partida. O Wesley fazendo esse corredor pela esquerda também foi discreto, saiu no intervalo. Aqui tá ao contrário, né? Saiu o Mac, entrou o Jardiel e saiu o Wesley e entrou o Gabriel Passos, tá? Aqui tá ao contrário. Mas enfim, o Wesley eu achei discreto, não consigo fazer muita coisa. Eu já tinha comentado na copinha do ano passado aqui no canal. O Wesley começou como titular, mas eu sempre gostei mais do José Guilherme, tá? Não é nem porque o Wesley é ruim, mas é porque eu acho que o José Guilherme é melhor. Só que o Zé Guilherme tá indo pro Bahia, né? E que nem eu comentei recentemente no canal, no vídeo do João Lucas, pra quem quiser tá aí no canal. O Zé Guilherme, na minha visão, ia começar a temporada como titular no Grêmio. E ele optou por sair pra brigar por posição e ser reserva no Bahia, né? Porque o titular é o Luciano Juba. Então, assim, é difícil falar da escolha de outras pessoas, né? Porque, lógico, eu não tô no lugar do cara pra saber o que que passa na cabeça dele, proposta. É lógico que eu não posso aprofundar tanto nisso, justamente porque eu não sei o que passa na cabeça das outras pessoas. Mas se ele ficasse no Grêmio, pra mim, o José Guilherme começava a temporada como titular. Ele saiu, a princípio é o Mike. Aí é complicado. Porra, é a posição mais carente do Grêmio, com certeza. Mike, agora tem pelo menos o Pedro Gabriel, que é mais um. Mas também não vi nada demais no Pedro Gabriel. Nesse time daqui eu também não vejo nada demais no Wesley. Realmente eu acho que pra essa lateral esquerda o Grêmio vai ter que contratar um ou dois jogadores, cara. Porque o Mike pra mim não serve nem como reserva pro Grêmio. O Pedro Gabriel pode ser um terceiro reserva, não um reserva imediato. E o Wesley eu não gostei muito, tá? Até o momento eu buscaria negociar também. Mas lógico, é jogador de base. Eu posso estar falando isso. Daqui a 2 anos a gente vê um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Tá? O futebol é muito imprevisível. Mas hoje, essa lateral esquerda do Grêmio dos que eu acho que dá pra aproveitar seria só o Pedro Gabriel como um terceiro reserva. Nem sendo um reserva imediato, tá bom? Tem que trazer, na minha visão, dois reforços pra essa lateral esquerda. E olha que eu sempre falo que por mim, tendo só um e o outro da base em bom nível, pra mim tá ótimo. Mas esse em bom nível não existe nesse momento na lateral esquerda. Tanto é que eu comentei no vídeo do João Lucas. Por mim, agora que o Grêmio trouxe o João Lucas, poderia vender o João Pedro. Tá bom? Se chegasse uma proposta de 15, 20 milhões de reais, por mim poderia vender. Tendo o João Lucas como titular e o Igor como reserva, por mim tá excelente. Ainda o Cristiano podendo ser um terceiro reserva, pra mim tá ótimo, pra um time principal, tá bom? Então se chegasse uma proposta boa pro João Pedro, por mais que eu goste dele, eu acharia que seria válido a negociação, porque vem caras que vêm apresentando um bom futebol na base. Como é o caso do Igor, que foi para a seleção brasileira, e o Cristiano mostrando também que tem um potencial alto, sendo um terceiro reserva no profissional também acharia válido. E o Igor um reserva imediato. Acho que já estaria suficiente dessa forma. Mas enfim, Wesley eu não gostei muito não. O Jardiel, deu para entender por que, que ele é reserva, né? Agora deu para entender por que, que ele é reserva desse time. Eu acho que vinha se discutindo muito, talvez por ser uma parte física, mas eu vou além. Eu acho que não é parte física. Pode até ter alguns motivos vinculados a isso, mas eu acho que o principal motivo é a característica. Porque se você reparar nas utilizações dos jogadores, que o Fabiano Dait, cadê? Não apareceu o nome dele, mas enfim, que o Fabiano Dait vem utilizando, são sempre jogadores móveis, tá? O ataque titular era Gabriel Mack e o Alisson Edwards, que foi utilizado na equipe principal também, mas machucou no último jogo. E aí, ao invés de começar com o Jardiel, que já era reserva, ele começou com o Gabriel Mack e o Jefferson. Então, de novo, o Jardiel no banco. Então, o que eu enxergo? Ele não tá começando com o Jardiel, porque o Jardiel é o único cara que é essa referência de fazer o pivôzão lá na frente. O Mac é de mobilidade, o Jefferson é de mobilidade, o Alisson é de mobilidade. O Jardiel é o único centroavante.
Então acho que ele começa com o Jardião no banco para ter um cara que não tem tanta velocidade, mas tem um bom poder de finalização e um porte físico forte, né, para segurar o zagueiro lá na frente. Então eu acho que é esse o motivo do Jardião ter entrado e vem entrando no banco, né, sempre vindo no segundo tempo, justamente por essa parte física dele, tá bom? E o Jardião entrou mal dessa vez, bem mal, tá? O gol que ele perde no último lance é bizarro, tá? Tinha que ter feito aquele gol. Ia garantir a vitória é, e garantiu 100%. Mas enfim, acabou desperdiçando. O Riquelme, cara, o Riquelme é muito bom tecnicamente, tá bom? Muito bom tecnicamente. Mas, não sei. Eu acho que até o momento, nos 3 jogos, ele não tem nenhum gol, nenhuma participação a gol. Seja gol, seja assistência. E nenhum dos 6 gols do Grêmio até o momento, eu não me lembro de nenhuma assistência e nenhum gol do Riquelme. Gol não teve, mas não me lembro nem de assistência. Tá bom? Mas enfim, um cara que é muito bom tecnicamente, talvez adaptando algumas coisas, sendo mais direto para gerar finalização, chegando mais próximo do gol, soltando a bola mais rápido às vezes. Pode evoluir cada vez mais. Entrou o Iago, não teve muito tempo, então não conseguiu fazer muita coisa. O Gabriel Mack jogou só o primeiro tempo, é aquilo. É o que eu comentei, acho que nos 2 primeiros jogos, vou comentar de novo. É um cara que é muito bom tecnicamente, dá pra ver isso de longe, mas ainda não conseguiu transformar isso em gol, tá bom? Talvez a finalização tenha que aprimorar mais, enfim, sei lá. Mas tecnicamente ele é bom, não conseguiu ser um cara que você olha e fala: esse cara é o diferencial do jogo. Ainda não apresentou isso, mas dá pra ver que é bom tecnicamente. O Gabriel Passos, já vou adiantar, pra mim é o craque do jogo. Entrou no intervalo, fez o gol. E lógico, eu tô falando que ele foi o craque do jogo também por conta do gol. Mas ele realmente foi um motorzinho por esse lado esquerdo. Eu queria destacar que ele tem um perfil que muitas vezes a gente fala que jogadores têm um perfil de que parece que veio do futsal. Eu diria que o Gabriel Passos é o oposto. Ele tem cara de que não teve muito tempo no futsal e realmente é voltado para o campo, porque é um cara que busca muito esses espaços, de colocar na frente e atacar o espaço, tá bom? Então é um cara que tem muita força física, é um cara que é muito rápido, é canhoto, né? Deu para perceber, fazendo sempre esse corredor pela esquerda. Deu bastante profundidade, deu muito perigo, fez um segundo tempo bom. Gostei bastante da entrada dele, entrou muito bem. Não foi no lugar do Gabriel Mack, foi no lugar do Wesley, né? Que nem eu falei, tá invertido. Mas ele fez um segundo tempo muito bom, não à toa ele fez o gol e foi um motorzinho no jogo. O Jefferson eu achei discreto, mas no gol do Gabriel Passos foi uma jogada muito bonita, tá bom? No geral é isso. Entrou o Araújo entrou bem, dando perigo lá na frente. Quando o Araújo entra, o Riquelme dá um passinho à frente, né? Para ter mais liberdade de chegar mais à frente. Mas o Araújo talvez tenha pecado um pouquinho na finalização, né? E até por isso não fiz gol e o placar ficou nesse 1-1. Mas de fato, eu acho que o grande nome do jogo pro Grêmio foi o Gabriel Passos, pelo segundo tempo. Vou elencar aqui os melhores jogadores do Grêmio no jogo. Cristiano fez um primeiro tempo espetacular. E o Gabriel Passos, o segundo tempo. Pra mim, são esses os dois principais destaques, tá bom? A jogada do Jefferson pro gol do Gabriel Passos foi muito interessante também. Mas os principais destaques pra mim, o primeiro tempo do Cristiano, que ele saiu no intervalo, mas espetacular, salvando bola em cima da linha, tirando é, bola em marcação X1. Então, assim, defensivamente o jogo do Cristiano espetacular. E no meio pra frente teve um cruzamento muito bom também. E o segundo tempo do Gabriel Passos também, espetacular, mudou o jogo, foi quem fez o gol de empate, sempre uma fumaceira danada por esse lado esquerdo. Às vezes perdia posses de bola desnecessárias, mas sempre dando muito perigo. Destaques agora do Guaratinguetá, para ficar de olho, agora que eles encerraram a participação deles na Copa São Paulo. E eu diria que foi o adversário que mais conseguiu se impor para cima do Grêmio, inclusive. O Vitória da Conquista não conseguiu nada. O Porto Vitória conseguiu um pouquinho e o Novo Horizonte, o Guaratinguetá no primeiro tempo foi dominante. Eu vou destacar aqui o Gustavo, acho um volante interessante. O PH é muito rápido. E esse Pérgola, ele na teoria era o centroavante, mas ele flutuava bastante, uma qualidade de passe realmente impressionante. O que eu mais gostei desse Guaratinguetá foi o Pérgola, tá bom? Eu diria que ele era o camisa 9, na teoria era o cara mais adiantado,
Mas ele é muito interessante vindo de trás. Talvez sendo um segundo atacante, não essa é a referência principal. É um cara que eu vi bastante potencial, tá bom? Pérgola, do Guaratinguetá, excelentes passes, atacando o espaço. Enfim, eu achei que fez um grande jogo o Pérgola. Que nem eu falei, o PH é muito rápido, um motorzinho nesse time. O Dário tem uma boa qualidade no passe. O Gustavo também achei um bom volante. E no geral, eu acho que é isso. Os dois laterais, né? Os dois Cauãs, né? Cauã. Mas principalmente o Pérgola foi o que eu mais gostei desse time do Guaratinguetá, tá bom? E no geral é isso. Craque do jogo pra mim, Gabriel Passos, tá bom? Mudou o jogo no segundo tempo. Principais destaques do Grêmio, Gabriel Passos e o Cristiano, pelo primeiro tempo espetacular. Tá bom? No geral é isso. Grêmio classificado. Deixa eu ver aqui. Já tem o adversário. Marcílio Dias, de Santa Catarina. É uma equipe que vem fazendo cada vez mais campeonatos catarinenses competitivos, né? Então, não sei se vai ser um adversário fácil ou difícil. Eu não acompanho o profissional do Marcílio Dias, muito menos a base, né? Então, assim, eu sei que é uma equipe que vem em ascensão no cenário catarinense, campeonatos catarinenses competitivos. Na última temporada, se eu não me engano, ele enfrentou o Vasco na Copa do Brasil, né? Então, no cenário catarinense vem crescendo cada vez mais. Na base eu não sei como é que é, mas lógico, o Grêmio é muito favorito pelo investimento, pela qualidade da base. Mas lógico, o futebol tem muita zebra. O próprio Inter já tá eliminado. Então, assim, tem que abrir o olho. Tá? Camisa não ganha jogo, ainda mais em competição de base. Tá? Então, o Grêmio tem que entrar bem ligado contra o Marcílio Dias. Dá para chegar longe nessa Copa São Paulo, se remendando ao longo do caminho, né? O Igor já saiu, o Pedro Gabriel já saiu. Estão falando que talvez o Vieri possa também já sair também para ir para o profissional. Então, assim, vai se remendando ao longo da competição. É um Jardiel que não tá 100%, dá para perceber também. Não fez um bom jogo dessa vez também. Enfim, mas dá para ir longe, tá? No geral, acho que é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Eu tava vendo, se eu não me engano, o primeiro jogo do Grêmio na temporada é no dia 22 contra o Brasil de Pelotas, jogando em Pelotas. Então vai demorar pelo menos mais uma semana e meia aí para o primeiro jogo oficial do Grêmio na temporada. Beleza? Vamos ver se até lá o Grêmio anuncia mais alguém, né? Principalmente a lateral esquerda, disparada a posição mais carente do Grêmio. Tá bom? Foi esse o vídeo. Valeu e falou.